Voltei para falar como foi que eu me formei para vocês. A minha formação foi uma coisa bem difícil na época. Eu estava enfrentando vários monstros internos para poder me formar. E eu chegava na universidade aos pedaços, assim. Meus amigos sabiam que eu chegava com um prato de comida e muitas vezes dormindo, né, com uma cara assim totalmente destruída. E foram 4 anos, né, estudando pela parte da manhã, né, de manhã. À tarde eu trabalhava e à noite eu trabalhava também. Então eu saía de casa de 6h30 da manhã, quando eu conseguia acordar, porque eu chegava em casa 11h30, meia-noite, muito cansada e assim, rendia muito pouco, meus trabalhos eram péssimos, o meu desempenho era muito ruim. Ainda assim eu só perdi uma disciplina, mas assim, eu não era essa pessoa inteligente, entendeu? Eu era essa pessoa esforçada e as pessoas tinham muita consideração, os professores tinham muita consideração, alguns sabiam da minha história e eu vou ser sincera que eu não acho isso bom, mas eu não acho isso bom porque eu não acho legal você passar a mão, mas assim, eu sempre fazia alguma coisa, eu entregava uma merda, uma coisa assim, mas fazia o trabalho na raça mesmo, lutando contra o meu emocional, lutando contra o meu trabalho, porque a pessoa sai, olha, é sério assim, eu chego a me emocionar, sabe, porque não foi fácil. Não foi fácil, real, eu não pedi mamão com açúcar. Raramente os professores, assim, tinham um ou outro que sabia, mas não eram todos que sabiam. Às vezes é quando havia algum espaço para comunicação, falar sobre si, falar por que escolheu o curso. E daí eu abria meu coração, né, aquela choradeira. Eu sempre fui muito de desabafar, foi uma forma de... Pior que eu fazia isso com qualquer pessoa, e agora eu tô fazendo isso aqui, né, mas... Foi isso, essa comunicação com as pessoas que me ajudou a chegar onde eu cheguei hoje, assim. Se bem que esse lugar que eu cheguei hoje não é esse lugar, assim, mas assim, eu tenho muita gente massa ao meu lado, muita gente que gosta muito de mim, muitos companheiros que eu chego a me emocionar também. Posso chorar, não. Enfim, gente. Como foi que eu me interessei pela educação? Como foi que eu comecei... Olha, esse vídeo vai dar problema, viu? Eu vou querer chorar. Como foi que eu comecei a me interessar por aprender, por estudar, por buscar conhecimento? Eu nasci num lugar onde só existia parteira. Não é que só existia parteira, a gente nascia de parteira. Eu morava no meio do mato, já fui chamada de selvagem, muitas das vezes eu fui chamada de selvagem, catadora de lixo. Meu povo. Mas enfim, eu falo isso com tristeza, mas eu falo isso com superação. Eu sei que quem me fez mal, a vida se encaminha de resolver. E vamos lá, né? Então, eu nasci no meio do mato. Minha avó é índia, né? Não cheguei a conhecer por conta que a minha mãe também tem um rolê muito problemático com a minha avó. Minha mãe foi roubada da minha avó. Ela contava essa história, eu ainda lembro. Minha mãe foi roubada da minha avó quando ela era criança pelo padrasto que levou para outro lugar no meio do mato, que a minha avó não sabia onde estava minha mãe. Então a minha mãe e a minha avó ficaram sem se encontrar durante 32 anos da vida da minha mãe e da vida da minha avó também, né? Foram 32 anos assim distante uma da outra, e quando a minha mãe encontrou a minha avó,
que eu cheguei a ver a minha avó no interior, eu fui tirada da minha mãe. A minha mãe perdeu a minha guarda por alguns motivos aí. E daí, minha gente, o caldo engrossou, né? Então, eu sou, né? Minha avó é índia, né? Eu sou uma mistura, né? E minha mãe é branca, meu pai é branco, minha irmã é branca. E eu nasci assim, né? E daí foi um problema porque meu pai dizia que a minha mãe traiu ele. E daí eu nasci e eu nunca fui uma criança bem querida, né? Mas já aconteceu com muita gente isso, né? Então, outro rolê aí, né? E daí, eu tava morando lá no meio do mato. Eu sempre fui muito amiga da natureza, muito apaixonada pela natureza. Eu sou muito louca. Meu sonho era fazer ou veterinária, ou biologia ou geografia, mas a vida não permitiu. Eu fui agarrando as oportunidades que me apareciam, né? Então, fazer Enem pra mim era questão de tortura. Minhas notas sempre eram muito ruins, entendeu? Eu não conseguia alcançar notas satisfatórias para entrar no Enem, porque a minha vida também não colaborou muito. Quando meu pai veio primeiro para Maceió, a gente morava lá no meio do mato mesmo, assim. Era pescar, catar lenha, catar fruto no meio dos matos, assim. Tinha floresta, assim. Era uma parte florestada, assim, morava assim numa parte serra, né? E por trás tinha floresta, tinha tudo, rio, plantações e plantações, fazenda e mais fazenda, era de se perder, né? E daí, como foi que eu comecei a me apaixonar por educação? Minha mãe não sabia ler, mas ela sabe escrever o nome dela. E chegou um tempo aí que a minha mãe, ela, né, eu pivetinha com 6 anos pra, sim, criança, né? Eu ainda tenho muito isso na memória, porque foi isso que me impulsionou a querer aprender a ler. E eu lembro que a minha mãe, um dia, ela me apresentou as letras, assim, do nome dela. Ela não sabia escrever o nome dela completo, mas aí ela me apresentou algumas letras e tudo mais. E daí eu fiquei muito curiosa para saber o que era aquilo, né? A gente ia pra cidade uma vez na semana ou menos, porque era só dia de feira comprar feijão, açúcar, a gente tinha vaca, tinha, né, leite e tudo mais. E nessa trajetória, a gente ia num carro de caminhão de cana, né? Pegava o carro de caminhão de cana e ia pra capital não, ia pra cidadezinha pequenininha, pra feira. Meu pai levava banana pra vender, umas coisas e tudo mais. E daí eu ficava brincando com os meninos, né? Os meninos da cidade, que estudava. Minha mãe conhecia algumas pessoas, tinha família da gente na cidade, e às vezes eu ficava na casa de alguém. E eu comecei a ver as crianças aprendendo, lendo revistinha, colorindo, lá. E eu comecei a ficar curiosa, né? Eu disse, meu Deus, eu não sei de onde surgiu isso na minha cabeça, mas eu queria aprender a ler. E daí eu pedi pro meu pai, pra minha mãe, eu quero ir pra escola. Meu pai disse assim, não, você só vai pra escola, você não vai pra escola. Filha minha foi feita pra casar, ter um homem de responsabilidade, e é isso que você vai ser quando você arrumar um homem pra casar, a sua vida vai ser boa, você vai ter um homem com posse, que não sei o quê. Meu pai sempre foi muito ambicioso, sabe? E daí um dia eu fui pra feira com minha mãe. Esse vídeo vai ser longo. E daí um dia eu fui pra feira com a minha mãe. E eu disse, mãe, eu queria brincar de escola. E compra um lápis, um caderno pra mim. A mamãe comprou, né? Um lápis, um caderno pra mim. Me deu uma borracha, um negócio lá. E daí, minha gente, tinha a minha casa. Tinha outra, só eram 2 casas, certo?
Só que na serra em cima morava um dono de casa de farinha e ele tinha 3 filhos, que era o castelo. E os 3 filhos desciam da serra, ia pro engenho, que era uns 40 minutos ou mais andando pro engenho, pra de lá pegar um ônibus que vinha buscar os estudantes do meio do mato pra levar pra cidade, pra estudar. Isso era todo dia. E eu comecei a observar isso, e daí eu tramei na minha cabeça, peguei um cartão de vacina, fugi de casa e fui pra escola. Cheguei lá na escola, me escondi nas turmas, peguei o ônibus, né, me escondi numa turma. Depois a professora me achou lá no meio dos alunos e disse assim: o que é que você tá fazendo aqui? Você não é dessa turma, você errou a sala, que não sei o que. Aí ela me levou pra direção, aí eu expliquei, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Resumindo, eu obriguei meu pai a aceitar que eu queria estudar. Quando a gente chegou aqui na capital, e meu pai veio pra cá, né, vender as vacas, os bois, os cavalos que a gente tinha, umas coisas. Minha vaquinha Boa Sorte, que eu tinha uma vaca chamada Boa Sorte. E daí meu pai veio, né, quando chegou aqui, ele vendeu tudo. E eu não sei que diabo foi que ele fez com esse dinheiro, que perdeu tudo, né. Resumo, né? Meu pai vendeu tudo e aí minha mãe veio, aí ficou encantada com a cidade grande, porque balalá. Detalhe, minha mãe é analfabeta, meu pai é analfabeto. Eu já tinha estudado, eu já tava na terceira, eu não sei se eu estava entrando na terceira série ou se eu tava iniciando a terceira série, mas eu já sabia ler, eu sempre fui uma aluna muito dedicada, meus professores me elogiavam bastante. Mas aí, depois, né, a vida só começou a degringolar. Porque eu sempre gostei de estudar, mas eu nunca tive a oportunidade, porque as coisas começaram a ficar pesadas, né? Meu pai voltou pro interior, minha mãe decidiu ficar. Viver de quê? Se a minha mãe não sabia ler, não sabia dar um remédio pra uma senhorinha doente, uma coisa ou outra. Então, minha mãe nunca conseguiu emprego. Minha mãe também bebia bastante. E aí a gente começou a passar necessidade atrás de necessidade. Enfim, essa foi minha trajetória educacional no básico, né? E daí, essa coisa já estava dentro de mim, rolou a minha adoção, que não foi adoção. E essa mulher que me adotou, ela vivia falando que o neto dela, que faculdade, que se formou, que fulano se formou, era supervalorização do diploma, extremamente supervalorizado, porque a pessoa só tinha valor se tivesse diploma. Então eu já tinha aquela coisa de estudar, de querer estudar, de fugir de casa para estudar, e mais essa coisa dela falando na minha cabeça. Aí eu disse: quer saber de uma coisa? É isso que eu quero. E eu vou conseguir me formar. Não importa onde, mas eu vou me enfiar em algum lugar, eu vou me formar. E aí a minha cabeça foi sempre essa, na minha cabeça eu saí da casa dela formada, né? Só que não aconteceu isso, como eu já contei no vídeo, não sei se eu já contei no vídeo anterior. Se eu não contei, pode falar aqui que eu não tô lembrando bem do que foi que eu falei. Eu falei da minha trajetória profissional, né? Enfim. Eu fui morar com ela e daí quando eu tinha 18 anos, eu fui colocada de fora pra cá, de casa pra fora. Não tinha terminado o ensino médio ainda. Mas arrumei trabalho como empregada doméstica, estudava à noite e essa correria toda, mas aí eu queria me formar. Eu fiz 3 Enems, eu acho, mas a minha nota sempre não dava, não rendia. Aí surgiu o vestibular de letras livres, eu testei pela primeira vez, fui aprovada, mas eu fiz a inscrição errada. Eu pedi ajuda para uma pessoa que também fez errado lá a inscrição, eu não entendia direito, deu errado. Passei na cota, né? De baixa renda, mas passei na cota de baixa renda, mas acabei me inscrevendo nas duas, tanto na ampla concorrência quanto na baixa renda, só que a última inscrição foi em cima, né? Então aí eu perdi, entrei na justiça, né? E não rolou. No segundo ano eu tentei novamente na área de Libras, porque eu já vinha estudando, já vinha na área desde 2011, o primeiro vestibular foi em 2014, 2015 fiz de novo, passei, fiquei ali na metade da lista, fiz a prova toda em Libras, o que facilitou bastante pra mim.
E daí me formei trabalhando os 2 horários, estudando pela manhã, trabalhando à tarde, trabalhando à noite. E daí eu me formei, né, gente? Aí vem que ele me formei agora, porque esse era o meu maior objetivo de vida, assim. O meu maior objetivo de vida era me formar. Me formei. Vou fazer o quê depois que eu me formei, meu Deus? Trabalhar na minha área... Olha, eu consegui um bom contrato com a Universidade Federal, que durou 2 anos, mas depois disso, por eu tentando conseguir um emprego numa área que a gente não tem valor social. Desculpa, eu acho que eu falei uma coisa errada. O nosso salário está desvalorizado. A nossa profissão está desvalorizada. O governo federal, recentemente, em 2019, ele extinguiu o meu cargo a nível federal. Então, as minhas chances diminuem bastante. E eu, sinceramente, eu trabalho, gente, desde 10, 12, 13 anos de idade. Eu tô bem cansada, assim, sabe? Pelo menos das áreas que eu venho atuando e me dediquei para tal. E aí é por isso que tá rolando esse movimento meu pra entrar em uma nova profissão, experimentar uma nova profissão, e foi por isso que eu criei o canal. Não criei o canal, na verdade, eu tenho um canal antigo. E também vou postar no meu Instagram, no meu IGTV. E daí eu tô fazendo tudo de novo, né? Eu quero experimentar coisa nova. Eu tô com um projeto aí que eu não posso contar agora, porque eu tenho medo que dê errado, que não dê certo. Provavelmente não vai dar certo, porque eu acho que vai ter que ser várias tentativas pra dar certo. Então, quando der certo, eu vou falar. Esse vídeo já tem 17 minutos. E é isso, me formei, nível superior, fazendo uma pós-graduação, trabalhando, ganhando bem, mas eu quero uma paixão, assim, profissional, algo que me atraia, algo que me dê um imã, entende? Mas é isso, esse vídeo ficou muito longo. Eu espero que vocês assistam. Eu espero que alguém se identifique com alguma coisa. E o que eu quero falar é vamos lutar sempre, né? Eu acho que apesar de todo do cenário todo da minha vida ser tão difícil, eu nunca fui muito de desistir, sabe? Eu sempre fui muito de enfrentar as coisas, tudo e todos, por mais que as pessoas me julgassem, por mais que as pessoas me taxassem, me colocassem um rótulo, e eu sempre disse assim, calma, é por aqui, eu vou por ali. E eu acho que nesse momento eu vou ser bastante julgada pelas pessoas que me conhecem, tenho certeza, principalmente pela essa exposição, mas é aquela coisa... Escolhas são escolhas e eu escolhi e eu quero levar isso pra frente, eu quero me dedicar a alguma coisa assim de verdade, sabe? E é isso. Gente, esse vídeo ficou longo, 18 minutos. Vou lá, tchau, beijo. Diga alguma coisa, por favor, aqui embaixo, fale qualquer coisa assim, mas com conteúdo, algo que você queira realmente dizer, não se sinta forçado. E até o próximo vídeo. Mas fala alguma coisa, diga alguma coisa assim, né? Colabora aqui com a nova youtuber, a nova pessoa que tá aí se expondo pra sociedade, começando já num auge que tá todo mundo já tem seus blogueiros favoritos, já tem seus youtubers favoritos. E é isso. Dando a cara a tapa sempre, né, não? Beijo e até o próximo vídeo.